A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Amém, amém, glória a Deus. Bom, como o Neto falou, a gente está aqui apenas como um vaso. Espero que Deus tenha misericórdia e nos use para a honra e glória do seu próprio nome. Eu quero começar dizendo a vocês que Neto, semana passada, pregou em 6 versículos e ele custou aí durante uma hora, né? Então, como hoje eu tenho, se você olhar ali, dá quase 18 versículos, então faz a divisão aí, você que é bom em matemática, dá em torno de 3 horas. Então se prepara, porque durante 3 horas, não, a gente não vai fazer isso. Espero que não. Meus irmãos, sempre uma alegria nossa estar aqui e falar da parte do Senhor e falar de Jesus e falar da sua palavra, e o quanto a palavra de Deus, ela é rica, e ela, quando a gente permite e se deixa ser cheio dela, o quanto Deus, através do seu Espírito Santo, tem poder para transformar vidas. E o título dessa mensagem, crer ou não crer, eis a questão. Lembram, alguns de vocês devem lembrar de uma frase. Qual a frase? Ser ou não ser, eis a questão. E para aqueles que não conhecem ou não sabem, eu vou contar um pouco dessa história, que não tem nada a ver com Bíblia. A frase ser ou não ser, eis a questão, não tem nada a ver com Bíblia. Essa frase é de Hamlet, que é um personagem criado por William Shakespeare. E Hamlet diz justamente, ser ou não ser, eis a questão. Mas essa frase é dita pelo personagem de Hamlet numa peça do 3º ato, chamada A Tragédia de Hamlet e o Príncipe da Dinamarca. Príncipe da Dinamarca, na verdade. Esse personagem vive um dilema. Ele está vivendo um dilema de existência, onde ele não sabe se permanece acordado, ou seja, vivo, ou se é melhor dormir, morrer, por causa das muitas angústias que ele passa. E aquele personagem, por causa dessas muitas angústias, ele tem pensamentos suicidas, e ao mesmo tempo ele tem também a ideia de que, olha, se eu tirar minha própria vida, será que eu não vou sofrer eternamente ainda? Eu vou ter punições eternas? Então, qual o melhor? Continuar com as minhas angústias em vida e permanecer vivo, ou morrer e não ter a dúvida do que vem pela frente? E ter a dúvida do que vem pela frente, né? Na verdade. E intencionalmente eu coloquei essa frase, crer ou não crer, eis a questão, porque é justamente o momento da história que a gente vai ver hoje. Era o dilema, crer ou não crer, eis a questão. Pois essa era a dúvida que pairava no coração de muitos naquele momento da história onde Lucas vai relatar. Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava proclamando ser o Messias, e então João Batista, o profeta que veio antes de Jesus, faz uma pergunta e diz, és tu aquele que haveria de vir, ou vai vir um outro? E como disse Jesus em Marcos, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Estava diante daquela multidão e do mundo inteiro, a vida e a morte, a bênção e a maldição, a salvação e a condenação estavam diante de todos. E a pergunta, crer ou não crer que ele é o Messias? Então quero convidar você a abrir a Bíblia em Lucas 7. Nesse primeiro momento a gente vai ler do 18 ao 23. Lucas 7, do 18 ao 23.
Eu vou usar a NVT, vai ser projetado. Já combinei com minha amiga Livinha ali. Então, se você não tiver NVT e quiser acompanhar ali, ou quiser acompanhar na sua Bíblia, não tem problema. Diz assim, os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor, para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Vamos orar? Pai, te agradeço, porque é bom falar da tua palavra, é bom estar diante do Senhor. É bom olhar para ti como um único e suficiente Salvador. É bom olhar para o teu Filho e ver que nossos pecados foram pagos naquele madeiro, e Ele comprou para si, Ele tomou para si. Ele não pediu nossa permissão, mas Ele simplesmente foi lá e comprou a nossa dívida. E louvado seja teu nome, Pai, porque teu Filho nos remiu, nos comprou. E se hoje a gente sente algum alento de conforto, se hoje a gente sente algum alento de graça, de paz, é por causa da morte no teu Filho naquela cruz. Isso nós não temos dúvida, Senhor. Mas nós oramos a Ti que nós possamos olhar para Ti e olhar para o teu Filho como o Messias, como aquele enviado de Deus. E não apenas crer nele como acreditar, mas crer como quem segue e obedece às tuas palavras. E é nesse sentido, Pai, que eu oro para que nosso coração seja totalmente moldado e cheio pela tua palavra nessa noite. Mais uma vez, faz-se presente no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os discípulos de João perguntaram se Jesus era aquele que haveria de vir ou haveria algum outro. E a gente precisa fazer algumas observações nesse texto, porque quando a gente olha o texto como português brasileiro que está lendo isso aqui pela primeira vez, tu que vai vir de vir, ou vai vir outro, a gente às vezes não entende por que daquela pergunta. Como os discípulos perguntaram, por que João faz essa pergunta? Ele podia ter perguntado, Senhor, o Senhor é o Messias? Ou perguntar, Jesus, você é o Filho de Deus? Aí ele pergunta, por que se haveria de vir outro? E algumas observações a gente vai tratar aqui. Por exemplo, João estava preso em Maqueiro. Era uma região longe de onde Jesus estava. Praticamente 28 quilômetros longe. Herodes tinha mandado prendê-lo. Mas ele envia 2 testemunhas, com base justamente em Deuteronômio 19, 15. Que quando... Não precisa abrir não, Livinha. Já abriu? Tá bom. Quando Moisés institui a lei, quando Deus institui a lei através de Moisés, Deus diz a Moisés que quando fossem definir coisas importantes, principalmente sobre vida, ouvisse o testemunho de uma só pessoa, mas de no mínimo 2 ou 3. E é justamente diz, os fatos, o final. Não condene alguém por algum crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, João, sabendo que o assunto era muito sério do que ele estava falando, ele diz assim, vou mandar 2 testemunhas, porque eu vou obedecer a lei de Moisés e vou cumprir agora o que está na lei. Então ele manda 2 testemunhas. E a pergunta, aquele que haveria de vir, tem uma base bíblica. E a gente vai ver que todo esse diálogo, toda essa história de 18 ao 35, muito do que está aqui estava profetizado nas Escrituras.
e os fariseus, mestres da lei, e aqueles que estavam ali conheciam das Escrituras. E João, como último profeta, conhecia das Escrituras. Então, aquela pergunta, aquele que haveria de vir, estava com base em Malaquias 3:1, porque estava justamente, essa base atestava justamente a vinda do Messias. Diz assim, ó, vejam o meu mensageiro. Quem era o meu mensageiro? João, que preparará o caminho adiante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. O mensageiro da aliança que vocês anseiam, certamente virá. Então, João, de posse dessa profecia de Malaquias, ele pergunta, Jesus, tu és aquele que iria vir, o Senhor que iria vir? Ele não manda as duas testemunhas chegar lá para Jesus. Jesus lá em Malaquias diz assim, não, ele só faz a pergunta, porque ele sabia que Jesus conhecia toda a Escritura. Se ele era o Messias, ele ia saber. Então a profecia de Malaquias estava se cumprindo em Jesus. Mas João tinha dúvidas, pois como acabamos de ler as notícias a respeito dos milagres, a gente leu que um monte de milagre aconteceu. Surdos, mudos, aleijados, leprosos, espíritos impuros as pessoas eram libertas. É bem certo que o milagre da ressurreição da viúva, do filho da viúva de Naim, como o Neto pregou, e a gente leu que muitos dos relatos do que Jesus estava fazendo chegou aos ouvidos de João. Isso foi o início do texto. Tinha chegado, mas aos ouvidos de João. Mas não só a ressurreição do filho da viúva, mas todos os milagres, e principalmente o que está escrito em Lucas 4, 18, 19, quando Jesus lá em Nazaré, a gente já viu esse texto um dia desse, alguém pregou aqui, eu não lembro quem foi, né? Foi lá em Nazaré, e ele toma a palavra lá na sinagoga, e ele pega o livro de Isaías e ele lê Lucas 4, 18, que era uma referência a Isaías, certo? E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar, os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Fica aí, pode deixar aí. Então João queria ter a certeza de que Jesus era o Messias. Bom, o Senhor é o Messias, que está escrito lá, Jesus leu isso lá na sinagoga. Então é esse Cristo que a gente está esperando. Mas, meus irmãos, quando o texto diz, os cativos serão soltos, João estava preso. E como João começou, pode ser que tenha tido justamente essa dúvida, se o Senhor é o Messias, a parte da profecia, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, mas eu estou preso. Essa era uma das hipóteses da dúvida de João. Como isso está acontecendo? Outra hipótese é que o longo período de tempo, com pouco progresso, achar que seria mais rápido e enfático, pois João, em sua pregação no deserto, era enfático, e que as pessoas abandonassem a vida de pecado, pois o Messias viria e o julgaria com vingança. Eu não vou ler todos os textos que eu botei aqui, senão a gente termina amanhã mesmo. Lucas 3,7, João vai dizer que as pessoas abandonem o pecado, ele é veemente, ele é enfático nisso, então ele esperava que o Messias também fosse enfático nas palavras. E uma terceira hipótese era que o Messias seria alguém como João, mas que demonstraria seu poder ao limpar os pecados com vingança, colhendo o trigo para o celeiro e queimando a palha onde o fogo nunca se apagará. E esse eu quero ler. Lucas 3,17. E diz o seguinte, lá, isso é João pregando, se você olha o Lucas 3, isso é João falando, tá? Isso é uma profecia de João agora. Ele diz, ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados, pois juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo, que nunca se apagará. Então,
João tem dúvidas sobre o Messias, pois no discurso em Nazaré, Jesus leu apenas o verso 1, mas ele não leu o verso 2, que era justamente onde o discurso de João ganhava força. O verso 2 diz o seguinte, vai lá, Livinha. Ele me enviou para dizer que aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Então João diz assim, olha, eu estou preso, Jesus, o Messias está aí, surdo está vendo, surdo vê, né? Surdo está ouvindo, os milagres estão acontecendo, mas cadê a ira do Senhor? O fato, meus irmãos, é que João tinha dúvida sobre o Messias. Mas ele não fica perguntando a um e a outro, ei, será que é? Ei, será que não é? Ele faz o seguinte, vou falar diretamente com ele. Eu vou lá. Chama os 2 discípulos e vai lá. Vamos andar com o texto. Verso 21 e 23, a gente já leu. E ao ser questionado, Jesus não responde de imediato com palavras, mas com ações. Preste atenção. Nas profecias que a gente acabou de ler, Jesus não disse que o Messias ia estar lá debatendo as coisas só. Ele ia anunciar, mas ele ia fazer algumas coisas. E aí Jesus, para provar que ele era o Cristo, e para responder a João, Jesus tem com base algumas profecias, a profecia de Malaquias, que a gente já leu, e também a de Isaías 35, versos 5 e 6. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão com alegria. E em Isaías 6:1, quando a gente lê lá, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Então Jesus, quando responde lá, ele diz assim, ó, fez muitos milagres. Jesus começa a operar. Imagina lá a multidão. Os discípulos chegaram para Jesus, assim, ó, o Cristo já haveria de vir outro e tal, e Jesus começa a fazer, olha para eles, não diz nada. A fila está aqui, vem cá. Bota a mão no cego, o cego vê. Põe a mão no ouvido, surdo, ouve. O mudo, abre a boca. O cabo chega todo leproso, a multidão está lá, não podia estar ali. O leproso é curado na mesma hora. E Jesus calado, só operando. E os discípulos de João, se eu tivesse lá, estava assim, ó. Meu amigo, quem é esse homem? Era um homem vestido igual a roupa que eu estou, não, né? Era a roupa igual a dos outros. Comum. De barba, muito possivelmente. Como um judeu. Eu tirei logo a minha, eu não sou judeu. Brincando. Jesus opera milagres. E aí ele olha para os discípulos de João e diz, olha, voltem a João e relatem o que vocês viram e ouviram. E ele diz no verso 23, bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço ou de escândalo. Bem-aventurado. Meus irmãos, aqui nesses versículos está uma compaixão de Jesus. E é isso que eu quero tratar na primeira parte. A compaixão que Jesus tem com João. E a compaixão que ele tem com os necessitados que chegaram ali naquela hora. Meus irmãos, o Filho de Deus estava ali. Ele tem compaixão com aqueles que creram nele, que olharam para ele. E ele tem compaixão de João, um profeta. E ele vai dar testemunho dele já já. Mas ao ser questionado, Jesus não praguejou, como quem disse assim, rapaz, o cara depois de me ver, isso aqui sou eu que estou falando, tá? Acabou depois de me ver, sendo batizado, o Espírito Santo descer sobre mim em forma de pomba, o céu se abriu, uma voz saindo do céu, eis o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Depois dele ver isso tudo, depois de, quando os apóstolos estão começando ainda a olhar para Jesus, ele olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, segue ele.
Depois disso tudo, João vem e pergunta, vai vir outro? Jesus não praguejou, dizendo assim, está maluco, é? Sou eu. Não. Nem Jesus descontou a frustração de João, ou a incerteza dele naquela hora, na multidão. Pelo contrário, aqueles que eram necessitados, Jesus os amou de tal forma, que ele mostrou respeito, e mostrou amor, compaixão, por aquelas pessoas, e pelas profecias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, sim, sou eu mesmo, não vim, vai vir outro, não, as profecias apontam para mim, creiam em mim, bem-aventurado é aquele que não encontra forma de tropeçar, por minha causa. Ele tem total paciência com João. Não se tem na narrativa bíblica a resposta de João, mas se tem a postura de Jesus. Vão, digam a João o que vocês acabaram de ouvir e de ver. Jesus em nenhum momento diz, eu sou o Messias. Não, Jesus não diz, eu sou aquele que está na profecia de Malaquias. Não, Jesus não diz, eu sou aquele que está na profecia de Isaías. Não, ele simplesmente age, olha para os dois e diz assim, vai lá, conte o que os ouviram e o que vocês viram. Porque quando João ouvisse esse relato, ele ia lembrar das Escrituras, ele ia lembrar das profecias, e ele ia vibrar. Meu irmão, eu queria estar lá nesse dia. Eu queria ver o rosto de João. A alegria que ele deve ter tido, dizer assim, é o Cristo. Ele está aqui. Ele está aqui. E Jesus, meus irmãos, vai dar testemunho de João a todos ali. Mas nesse primeiro momento eu quero fazer algumas aplicações. Nesse primeiro momento do texto. Nós podemos tirar algumas lições dele. E a primeira que eu tirei aqui é, conheça as Escrituras, para que ninguém possa lhe enganar acerca de Jesus. Conheça as Escrituras, leia, se debruce nela. Ah, eu não sei ler, chama um irmão para contar a você, para ler perto de você. Meu irmão, ouça as Escrituras, leia as Escrituras, coma as Escrituras, para que ninguém possa enganar você acerca de outro Cristo, acerca de outro Salvador, porque não há outro substituto. Creia em Jesus como Messias enviado por Deus, pois as Escrituras testificam dele. Não há outro substituto. Não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Muitos têm substituído Jesus por personalidades, sejam elas bíblicas, homens ou mulheres que foram servos grandes de Deus, muito usados, mas que têm tomado o trono de Jesus em seus corações, e por causa de suas crenças. E às vezes até pessoas famosas do dia a dia. Pessoas que colocam toda a sua fé e credibilidade naquela pessoa como se ele fosse um Deus, um rei. Seja ele bispo, pastor, homem, influência, eu sei lá. Qualquer coisa que você bote no lugar de Deus. E as pessoas hoje, meus irmãos, têm idolatrado isso. Têm substituído Jesus. E às vezes o seu amor é tão grande que você idolatra seu próprio pai e sua mãe. Seus próprios filhos. Quando eu amar meu filho mais do que a Jesus, eu perdi a noção do que Jesus é para mim. Porque amar mais a Jesus do que a meus filhos vai fazer amá-los de tal forma que eu morreria por eles, porque foi assim que Jesus me ensinou a amar. Olha como é interessante, quando a gente aprende a amar como Cristo. Não deseje os milagres. Como disse William Hendrickson, que era um dos escritores que eu li, ele falando sobre a sua vida, ele diz, eu sou dono do meu destino, dono da minha alma. Pouco tempo depois, aquele homem perde sua filhinha, que ele tanto amava, e ele não encontra mais conforto, se torna uma pessoa totalmente amarga. Henrique está falando sobre Henley,
um homem chamado Heyman. Não deseje os milagres de Jesus, simplesmente o queira em sua vida. Meu irmão, não deseje os milagres. Não deseje Jesus por aquilo que Ele pode te dar. Queira Ele na sua vida. Ele é a boa nova. Ele é a boa notícia. Ele é que a sua alma está esperando. Ele é que a tua alma está ardendo em desejo. E às vezes você está buscando em outros lugares, em outras coisas. Jesus é aquilo que a sua alma mais deseja. Assim como Jesus teve compaixão de João e dos necessitados, aprenda a ter compaixão com o próximo. Tenha paciência ao ser questionado. Você tem tido paciência com sua esposa? Essa é uma pergunta difícil para os homens, né? Alguns. Mas mulheres, vocês têm tido paciência com os maridos teimosos de vocês? Os que deixam as toalhas por todo canto, os que deixam as meias por todo canto, tudo desmantelado, que não ajuda você em nada, e você dá vontade de dar na panela da cabeça dele. Você tem tido paciência? Paciência. E tu, marido, cria vergonha na cara, vai ajudar a tua mulher, rapaz. Meus irmãos, nós temos tido paciência com nossos filhos, quando eles nos fazem raiva. Temos. Eu confesso que às vezes eu perco a paciência. Dia desse eu dei um grito em casa, que até eu me desconheci. Digo, Jesus, esse homem mau está dentro de mim. Nós temos que aprender a ter paciência com nossos filhos. Porque se fosse o do vizinho que estivesse lá em casa fazendo a mesma arte, talvez você não desse aquele grito. Talvez você dissesse, ei menino, fica calma aí, velho. Tem calma. Você tem tido paciência com seus pais, principalmente agora que eles estão na velhice, ou seus avós? Jesus teve compaixão de João, teve paciência, com amor. Assim como João, em seu discurso, fala que as ações de uma pessoa refletirão em um coração arrependido, Jesus chama as pessoas ao arrependimento em Lucas 5,32 e, consequentemente, uma mudança de postura. Na pregação de João, o início dela, lá em Lucas, ele vai dizer que, olha, me mostre o seu arrependimento através de suas ações. Era essa a mensagem de João. Então, meus irmãos, arrependimento tem que vir, consequentemente, com a mudança de postura. Porque arrependimento sem mudança de postura é só remorso. E vamos ler lá, do 24 ao 35, senão só termina amanhã esse negócio. Do 24 ao 35, vamos continuar a mensagem. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras, vive no luxo, mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referiram quando dizem, envio o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhe digo, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor, no reino de Deus, é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se aos seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava beber em público e vocês disseram, está possuído de demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Veja, meus irmãos, depois que os discípulos de João foram embora, Jesus começa a falar
a respeito dele para as multidões. Ele repete essa mesma pergunta que a gente acabou de ler. O que vocês foram ver no deserto? 3 vezes. Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta e ele diz, olha, vocês foram ver um caniço, que quando a brisa bate ele se agita, e o que é isso? Na beira do Rio Jordão, tinha os canaviais, e o caniço era justamente uma canazinha pequena. E o vento quando bate, ela enverga. O vento passou para cá, enverga também. E aí Jesus pergunta a eles, vocês foram ver esse tipo de homem lá no deserto? Alguém que é inconstante, alguém que não tem postura firme, alguém que não tem convicção daquilo que está fazendo, de quem ele é? Foi esse tipo de gente que vocês foram ver lá? Inconstante, que qualquer vento de doutrina ou de conhecimento ele se balança? Foi esse tipo de gente que você foi atrás lá no deserto? E no mínimo a resposta era, não, nós não fomos atrás desse tipo de gente lá, porque a gente saiu daqui, 28, lá onde João estava no deserto era longe, a gente não foi lá esperar uma pessoa que não tinha convicção do que ele cria, a gente foi esperar um profeta, né? Mas Jesus pergunta, vocês foram ver um homem vestido com roupas caras, finas, que mora em palácios? Foi isso que vocês foram ver lá no deserto? Meus irmãos, não. João não era um bajulador dos grandes reis e governadores e generais para viver em palácio com roupas finas. Pelo contrário, João vestia-se com roupas de camelo, comia gafanhoto no deserto, e quando encontrou um rei, ele foi e confrontou o seu pecado. E por causa do seu confronto, João estava preso. João não precisava estar bajulando ninguém com autoridade. E Jesus, quando faz essas perguntas, Jesus, por isso que ele era Deus, e sabia mexer lá dentro do coração do povo. Quando ele faz esse tipo de pergunta, para a gente, quando a gente lê um texto como esse, eu mesmo li esse texto, eu não entendi era nada. Aí quando eu fui estudar, eu disse, rapaz, eita, Jesus foi lá na alma do povo nessa hora. Imagina a multidão ouvindo, quando Jesus perguntou isso, quem entendia do momento, da região, de tudo, entendeu o que Jesus estava falando. Mas Jesus pergunta, vocês foram ver um profeta? Quando vocês saíram daqui, foram lá no deserto, caminharam um bocado no sol, foram lá para o deserto, vocês foram ver um profeta? Sim, nós fomos ver um profeta. E aí Jesus completa, Jesus diz, vocês foram, verso 26, um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é mais que um profeta. Meus irmãos, se porventura a multidão tinha dúvidas sobre o profeta João, tirou naquela hora. Jesus coloca João agora num pedestal. Jesus coloca João na sua postura de profeta, de Deus mais que profeta. Se havia alguma dúvida sobre a pergunta que João tinha feito sobre o Messias, estava sanada. E ele conclui, verso 28, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum é maior que João Batista. Por quê? Meus irmãos, Jesus põe um basta. Se havia qualquer dúvida sobre João, nenhum profeta teve o privilégio maior que o de João. Foi cheio do Espírito Santo quando nasceu. Antes de nascer, perdão. A Bíblia diz que ele estava no ventre de Isabel, e o Senhor já encheu ele do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. O homem vem preparar o caminho do Salvador, do Messias, leva as pessoas ao arrependimento no deserto, vestido com roupa de camelo, comendo gafanhoto, e as pessoas acreditam naquele homem. Preste atenção. Crê, quando eu estou falando aqui bonitinho, engomadinho, chegasse alguém aqui vestido como um mendigo, ou sei lá, com uma roupa totalmente ultrajante. Muitos de nós, assim, é um doidinho. Mas as pessoas, quando olharam para João, olharam e viram nele a graça de Deus, o profeta, o poder do Espírito Santo de Deus. Ele levava publicanos e pecadores a arrepender-se e a aguardar o Messias e vivenciar isso. E ele viveu isso. Ele viveu todo esse momento de preparar o caminho e agora ter conhecimento de que o Messias estava ali. Como disse Grant Osborne, ele diz assim, nenhum sumo sacerdote, nenhum imperador romano pode igualar a sua importância a este mundo. Nenhum a de João. Nenhum foi tão importante quanto ele. Por isso Jesus diz assim, nenhum.
Nenhum nascido de mulher é maior que João. Mas aí ele continua e diz assim: no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que Jesus diz. Nenhum homem nascido de mulher é maior do que João, mas, no entanto, o menor no reino de Deus é maior do que João. Eu quero abrir um parênteses e falar do reino de Deus. Lucas 17, 20, 21 vai dizer, Jesus diz que o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se pode dizer que ele está aqui ou ali, pois o reino de Deus está entre vocês. Jesus diz, o reino de Deus está entre vocês. Ele está falando dele mesmo. Ele era o reino de Deus revelado. Ele era a boa notícia. Ele era o bom Salvador. Mas, meus irmãos, para entender isso, e outro parênteses que eu quero abrir aqui, Jesus não disse, quando ele dá essa informação, de que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, ele não está dizendo que João não era salvo. Preste atenção e cuidado para ninguém lhe enganar com a doidice dessa aí. Em nenhum momento ele está dizendo isso. Mas essa frase de Jesus, dizendo que o menor no reino é maior do que João, tem que ser interpretado, ele deveria ser interpretado com Lucas 10, 23 e 24, quando Jesus diz assim: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Entenderam? Eu vou ler de novo. Felizes os olhos que veem o que vocês viram. E eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. O menor no reino era maior que João nesse sentido, de ter o privilégio de ver os sinais e ouvir da boca do próprio Deus, Jesus, as palavras de vida. Era isso. Jesus estava vivo. Deus estava encarnado em Jesus, se revelando à humanidade. E aí, quando eu olho lá para frente, Jesus diz aquela frase maravilhosa, bem-aventurado são aqueles que não me vendo, creram em mim. Meus irmãos, se você é o menor no reino, e você tem crido em Cristo, tem ouvido a sua voz, tem desfrutado da sua presença, é nesse sentido que Jesus está dizendo, você está vendo coisa maior do que João viu, meu irmão. Você hoje, como a gente estava comentando no pequeno grupo, quinta passada, você tem o Espírito Santo dentro de você, tem Deus dentro de você. A gente comentando que, alguém deve ter comentado isso, eu não vou lembrar como é, mas a ideia é essa. Tem gente que quando chegar no céu vai dizer, eu queria conversar com fulano para ver como foi dormir dentro da baleia, como foi ir lá à cova dos leões, que milagre, aquele negócio todo, como foi o mar se abrir. E eles vão olhar para a gente e vai perguntar, ei, como era ter Deus dentro de vocês? Como era ter o Espírito de Deus dentro de vocês? É isso que Jesus está dizendo. O menor no reino vai ser maior do que João, porque vai ver coisas maravilhosas. Boa parte da multidão que ouvia, inclusive os cobradores de impostos, que haviam sido batizados por João, davam testemunho que o caminho de Deus era justo. Isso é o verso 29. Os fariseus, porém, rejeitaram tanto a mensagem quanto o batismo de João. Segundo Lucas, rejeitaram o propósito, ou seja, o conselho de Deus. O verso 30. E eu quero só voltar no verso 28, quando ele diz que nenhum nascido de mulher vai ser maior do que João. Mas, no entanto, quando o menor no reino vai ser maior do que João, é porque ele não vai nascer de mulher, ele vai nascer do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, meu irmão, seu coração se enche de algo que você nunca vai desfrutar nessa terra. Riqueza, poder, posição social, nada. Nem a cura de uma enfermidade incurável é comparada à presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Nada.
É interessante como aqueles que abriram o coração para a mensagem de João compreenderam o caminho do Senhor. Enquanto aqueles fariseus e mestres da lei que endureceram o coração não criam nessa mensagem de João, nem na de Jesus. O fato é que a mensagem e julgamento de João não validava a salvação, mas preparava o coração para ouvir de Jesus o julgamento e a mensagem da graça, em crer nele, para desfrutar do reino de Deus. No verso 31 e 32, então Jesus faz uma comparação de gerações com crianças que tocam flautas e não dançam. Entoa-se lamentos e vocês não choram. E aí, eles continuam, Jesus continua o discurso e diz assim, João vivia no deserto, não bebia nem comia em público, e vocês olhavam para ele e diziam, tem demônio. No entanto, agora o filho do homem, essa expressão filho do homem para o Israel, era o Deus que estava ali, o Messias, o filho do homem está entre vocês, comendo e bebendo, e vocês dizem, é um glutão e beberrão. Amigo de publicanos e de pecadores, amigo da escória, amigo daquelas pessoas que menos eram valorizadas porque eram consideradas mais pecadoras. Meus irmãos, essa comparação que Jesus faz da geração que estava ali ao redor dele, com crianças. Crianças, meus irmãos, são espontâneas. Elas reagem quando estimuladas. Elas reagem quando estimuladas. Neto disse assim, as crianças, aí um bocado já, disse, não, para aí. Estimulou a criança, ela, vai. Geralmente estavam nos mercados a brincar, e o que possivelmente Jesus está dizendo é que veio João com uma mensagem dura de julgamento, de arrependimento. Não houve um lamento, não houve um choro. Lembre-se que Jesus está se referindo agora não aos que creram nele, Jesus estava se referindo aos que estavam com o coração endurecido, tá? Essa palavra agora não é para a multidão de necessitado e daquelas pessoas que creram em Jesus, mas aqueles que endureceram o coração, que mesmo vendo os milagres, não criam e não olhavam para ele. Veio João com a mensagem dura e julgamento, vocês não se arrependeram. Aí vem Jesus com a mensagem de alegria e salvação, cura, libertações, maravilhas. Meus irmãos, falando do reino de Deus, mas não houve reação, nem alegria, nem dança, como num casamento, pois o noivo estava ali com eles, e eles não percebiam. Percebem essa comparação que Jesus faz inicial? Tocamos flautas e vocês não dançaram. Jesus era como Jesus está dizendo assim, veio João, trouxe uma palavra dura, vocês não choraram. Eu vim, olha o tanto de cura, milagres, eu estou aqui, o reino de Deus está aqui. Você não percebe. Quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de dois videozinhos que eu vi. Uma criança, ela está quase dormindo no carro, os pais estão de viagem. Aí o pai acha engraçado, que ela está quase cochilando, e ele bota a música preferida dela, que ela fica pulando. E aí quando ele bota a música preferida, ela já abre o olhinho, já pulando lá. Aí ele, quando desliga a música, aí ela fecha os olhos de novo e dorme, parece que é automático. E aí outro vídeo que eu vejo uma mãe com um filhinho, ela começa a cantar uma música, um louvor, bem suave, que tem uma ternura na voz, calminha, e a criança começa a olhar para a mãe, assim, os olhinhos começam a lacrimejar, e ela se emociona com aquela cena. E eu lembro, e é isso. Jesus está fazendo essa comparação. Veio as duas formas de mensagem, vocês não quiseram as duas. Vocês endureceram o coração para as duas. Porque não importava a mensagem. Não importava qual mensagem seria. O coração estava duro, feito uma pedra. Crê ou não crê, eis a questão. Muitos escribas e mestres escolheram não crer. Escolheram não crer. E Jesus conclui a declaração. Jesus conclui aquele momento com o verso 35. E ele diz,
a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. É justamente o que ele vai dizer no verso 35. Ou seja, meus irmãos, ações sábias têm sua comprovação quando se segue o que foi dito. Eu vou falar isso mais devagar, para que isso fique na sua mente. Ações sábias têm sua comprovação quando se segue o que foi dito. A comprovação de que algo foi dito a você com sabedoria só vai ser real quando você seguir aquilo que foi dito. Nesse caso, dando crédito tanto à mensagem de João quanto à de Jesus, como disse um outro escritor acerca desses comentários, o nome dele é Fritz Kenner Rienecker. Eu acho que é assim o nome dele. Esse nome em inglês, meu amigo, é novela. Mas ele diz o seguinte: os filhos da sabedoria, conforme Provérbios 8, lê lá Provérbios 8, você vai ver um bocado de coisa da sabedoria. Ele diz assim: acolheram com alegria, no coração e na vida, a pregação sagrada e séria de João. E a pregação sagrada e amorosa do Evangelho de Jesus. Os filhos da sabedoria sentiram e perceberam que tanto em João Batista quanto no próprio Filho de Deus havia entrado em cena a eterna sabedoria. A eterna sabedoria estava ali. E foi suficiente para eles entenderem naquele momento. E, meus irmãos, nesse segundo momento, nós podemos também refletir em algumas coisas. Estamos sendo vulneráveis, e aí eu vou voltar no texto, e você vai entender agora minhas colocações aqui. Estamos sendo vulneráveis como um graveto no vento, inconstantes, uma hora com Jesus, e outra hora nos prazeres mundanos. Eu quero que você comece a refletir lá no seu coração. Porque somos totalmente influenciáveis. Você é totalmente influenciável pelas pessoas, ou pelo meio que você está, que você se deixa levar? Ou nós estamos procurando posições de poder? É isso que nós estamos procurando? Que nossa resposta para isso possa ser a mesma: não. Pois eu quero buscar Jesus, eu quero me firmar nele, e eu quero me contentar nele. Eu quero estar firme nele. Eu quero encontrar contentamento em Jesus. Que a nossa resposta possa ser essa. E se não é essa ainda na sua vida, que você possa sair daqui buscando isso. Jesus deu boas referências de João. E nós, como está nosso testemunho em consonância com os valores de Deus? Será que Deus daria boas referências nossas? Se nascemos do Espírito, meus irmãos, sim, Ele vai dar boas referências. Se você é guiado por Deus, meditar na sua palavra, dar crédito a ela, crer não é apenas acreditar, mas seguir o que foi dito. Muitos hoje dizem conhecer a Jesus, mas não têm seguido seus ensinos. Não amam, não perdoam, não se arrependem, não se esvaziam de seus egos. Não amam seus inimigos. Foram esses discursos anteriores a esse momento aqui. Mas é necessário deixar-se controlar pela palavra de Deus, a ponto de seu coração estar tão cheio dela, que seus passos serão andar em retidão, alinhado com a vontade de Deus. Alinhado com a vontade de Deus. Que a palavra de Deus esteja tão presente no nosso coração, encha tanto nossa mente e o nosso coração, a ponto de eu continuar andando em retidão, porque estou andando no caminho de Deus, porque a palavra de Deus dirige meus pensamentos e as intenções do meu coração. Eu quero concluir agora fazendo algumas perguntas. Eu comecei essa mensagem com o título. Qual o título da mensagem? Eita, essa ficou mesmo, eu gostei, vocês lembraram. Mas também, né?
Para quem está em casa e não viu ali, está projetado. Crê ou não crê, eis a questão. E é uma alusão, assim como Hamlet na frase, ser ou não ser, tinha uma questão de vida ou morte. Crê ou não crê em Jesus definirá a nossa vida ou morte eterna. Jesus, você crê em Jesus como seu Salvador? Você crê em Jesus como Salvador de sua vida? Amém. Mas se você ainda não crê, eu quero convidá-lo a conhecê-lo por meio de sua palavra. Ele é o Messias, o enviado de Deus para a salvação da humanidade, pois ele mesmo disse: quem crê em mim será salvo, e quem não crê já está condenado. Se você pudesse se ver nos personagens que a gente acabou de ler, qual deles você se parece? Não responda. Eu coloquei alguns deles aqui. Com João, um homem que conhece Jesus, mas que por algum momento vive uma incerteza e precisa da graça de Deus para clarear sua mente e coração. Às vezes a gente faz isso. Às vezes acontece no nosso coração. Algumas incertezas sobre os valores de Deus. Mas se você se parece com João, você vai direto a ele e vai dizer: Senhor, clareia aqui minha mente, clareia meu coração. Ou você se parece com os discípulos de João, que já ouviram falar de Jesus, viram os sinais de perto, mas ainda não têm convicções definidas a respeito dele. Ou você se parece com os fariseus e mestres da lei, que não importa o que você veja, um culto de milagres ou um culto de melhor sermão, um culto onde as palmas são batidas, o louvor é um pouquinho mais agitado, ou um culto calmo, onde só se canta hinos da harpa cristã, onde o pregador é calmo e sereno. E não importa a forma como se chegue a Deus, você sempre acha defeito e vê problema em todo canto, e o coração está tão duro, porque a única religião que está certa é a que está no seu coração. Será que às vezes a gente tem agido assim? Como alguém que tem um coração tão duro, que a gente não consegue ver os milagres de Deus. Meus irmãos, que possamos crer em Jesus, para nos ajudar nos momentos em que vacilamos. Que a gente possa crer em Jesus, para que Ele, nesses momentos em que nós vacilarmos em nossa fé, Ele possa nos ajudar. Que o nosso coração seja cheio de amor e compaixão, a ponto de amarmos como Ele nos amou. E que o nosso coração não seja tão duro a ponto de não enxergarmos as bênçãos e a graça de Deus revelada, às vezes em pequenos gestos e momentos de comunhão com os irmãos e com o meu próximo. Amém? Vamos orar. Senhor, como essa mensagem mexeu com o meu coração, Pai. E acredito que com um dos meus irmãos. Como, Senhor, as Tuas verdades, elas às vezes nos inquietam. Mas bendito seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Porque se a gente está aqui, porque se o nosso coração se abre para encontrar essas verdades e ver o que elas nos inquietam, é um sinal de que o Senhor tem operado algo no nosso coração. E eu peço que essa boa obra que Tu começaste, Pai, continue sendo aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. Que o nosso coração, Senhor, seja Teu,
como nós cantamos, e acredito que vamos cantar daqui a pouco, que a nossa adoração, o nosso viver seja teu, Senhor. Não nos deixa viver para nós mesmos. Não nos deixa viver longe de ti, Senhor. Nos dá a graça de olhar para Cristo e ver o Messias, e ver o enviado de Deus. E que a gente possa, Senhor Deus, como o Senhor mesmo disse, ter esse privilégio de ouvir e ver, de ver o reino de Deus. Que a gente não despreze isso pelas paixões dessa vida, a inconstância da vida. Senhor, firma nossos passos, firma nosso coração, firma nossa mente. Não nos deixa vacilar, Senhor. Mas se porventura algum cair e vacilar, nos dá o teu Espírito, ergue, Senhor, nossa vida, nos coloca de volta no caminho, para que a gente continue, porque crer em Jesus é vida eterna, crer em Jesus é salvação, crer em Jesus é mudança de vida, é liberdade dos nossos pecados. Esse carcereiro, Senhor, o pecado que nos aprisionou, não mais nos aprisiona, porque Cristo quebrou suas cadeias na cruz, aleluias. Então, Senhor, mude nossa vida, mude nosso coração, e nos faça viver para o Senhor, nos faça viver de corpo, alma e espírito para o Senhor. É assim que eu te oro, te agradeço por esses momentos, em nome de Jesus. Amém.